Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu amado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Amém. A vocês que estão aqui presentes, a você também que está aí nos acompanhando através aqui do canal da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Gostaria de saudar todos com o versículo da palavra de Deus. Profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Vamos falar todos juntos? O Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Toda reverência, né? Toda atenção é muito importante para que nós tenhamos para com o nosso Deus, porque Ele é o Deus eterno, o Deus de toda a terra. Sou feliz em estar aqui mais uma vez falando com os irmãos, né? O tempo passa tão rápido, já passou o mês de janeiro, já estamos na metade de fevereiro, e o ano vai assim, né? Passando, e mais uma vez estamos aqui para glorificar ao Senhor. E para tanto eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite que o Senhor colocou no meu coração com o seguinte tema: um Deus que se relaciona com a humanidade. Um Deus que se relaciona com a humanidade. Talvez algum dia você se perguntou, ou alguém até te perguntou, né? Com que propósito que Deus nos criou? Com que propósito que Deus criou a humanidade? Né? Estava lá no céu, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Aí Deus, na sua grandeza, criou os céus, criou a terra, todas as coisas que nele há. Mas chegou um momento que Deus decidiu juntamente, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criar o homem, criar a mulher, né, e através dele surgia toda essa humanidade. E foi com que propósito? Para quê? Por que estamos aqui neste mundo? Por que nascemos, né? Por que passamos por aqui? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir a Bíblia nesse momento. 1 João 4, de 7 a 10. Eu vou ler ali naquela televisão ali. Está na minha frente. É NVI, né? E aí vai ficar... vocês podem nos acompanhar aqui. E eu vou estar lendo ali. 1 João, capítulo 4, de 7 a 10, que diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Deus, Ele é amor. Deus, Ele não apenas ama, não apenas Ele tem amor, mas Ele é a essência do amor para cada um de nós. Meus amados irmãos, voltando, né, aqui ao tema que nós estipulamos aqui, que Deus colocou no nosso coração. Deus, um Deus que se relaciona com a humanidade. Quando diz que Deus é amor, Deus precisava de alguém para Ele demonstrar este amor. Olha só, né?
Estava Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como Deus, Ele é amor, com muito amor e carinho, de forma maravilhosa e extraordinária, Ele criou o homem, a mulher e o ser humano. Mas Deus não apenas criou e deixou ali, ao léu da sorte, mas Ele criou para ter um relacionamento com cada um de nós. Cada um de nós. É interessante observarmos na palavra de Deus que o nosso Deus, Ele sempre foi ao encontro do homem. Deus, mesmo sendo extraordinariamente inexplicável, ninguém explica Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua onisciência, na sua onipotência, Mas Ele é o desejo do seu coração, é a essência de Deus, vir ao encontro do homem para ter um relacionamento com o homem. Gênesis 3, versículo 9. Vamos ver ali o que é que diz. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, no Éden, ali, para, de forma abençoada, de forma maravilhosa, viver ali, naquele jardim maravilhoso, sem tristeza, sem dor, sem enfermidade, todos os prazeres ali, tudo de bom, rios, frutas de várias espécies, de todas as espécies, sem tristeza, sem dor, sem pecado. Mas infelizmente o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E diz a palavra do Senhor que na viração do dia, está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, na parte ali, diz que quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, no sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, no vento do dia, quando o dia se passava, o Senhor veio até o jardim para ter um encontro com o homem, para visitar o homem e a mulher. Infelizmente, o homem e a mulher naquele momento tinham se escondido de Deus. Eles estavam escondidos entre as árvores do jardim. E Deus agora pergunta: Adão, Adão, onde você está? Irmãos, às vezes eu fico pensando, nós não conseguimos entender, Mas Adão ouviu a voz de Deus. Adão entendeu as palavras de Deus. Deus falou em um idioma ali que Adão entendeu. Onde você está? Não sei se naquela época ainda já existia idiomas, Porque isso veio, não sei quando que aconteceu, que começou a surgir os idiomas, O grego, o hebraico, o aramaico, E tantas línguas. Mas o importante, não interessa que idioma que foi, o importante é que Deus procurou o homem, Deus encontrou o homem, encontrou a mulher, chamou por eles e Adão entendeu, ouviu a voz de Deus. Então é um Deus que relaciona, um Deus que vem ao encontro do homem. Infelizmente foi quando Adão disse, ouvimos a tua voz e nós escondemos, porque nós estávamos nus. E quando Deus falou: mas quem mostrou vocês que estavam nus, Quem mostrou? Nós comemos do fruto. E os irmãos conhecem muito bem aquela história. Mas se nós caminharmos mais à frente, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 3, Gênesis 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor a Noé,
O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois ele é carne e ele só viverá 120 anos. Gênesis capítulo 7, versículo 1, por favor. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca, você e toda a sua família. Mais uma vez nós vemos Deus apresentando e falando a um homem. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, um homem temente a Deus. Com certeza Noé falava com Deus. Com certeza Noé também, ele tinha um relacionamento extraordinário com Deus. E ali, Deus agora fala com Noé. Primeiramente, Deus falou com Noé, né? O fim de toda carne é chegado sobre a terra. E depois Deus apresenta a Noé e diz: Noé, entra na arca, tu e tua família. E Noé ouviu a voz de Deus, atendeu tudo que Deus falou e fez tudo conforme Deus tinha falado para ele. Deus se relacionando com Moisés, com Noé, né? E ali com seu servo. Nós encontramos ainda, meus irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor falando com outro homem. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus ele tem falado com os homens. Deus tem falado com seus servos. E esses homens têm ouvido a voz de Deus. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, este mesmo Deus, ele continua falando comigo. Ele continua falando com você. Eu não sei se vocês têm ouvido a voz de Deus. Eu não sei se vocês têm falado com Deus. Nós podemos conversar com Deus, irmãos, a qualquer momento, a qualquer instante da nossa vida. E o nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos do nosso Deus não está, tapado para que não venha ouvir. Mas infelizmente são os nossos pecados que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Eu orando junto com o irmão Zé Linguinha mesmo, nós lembramos, que no domingo atrasado nós estávamos aqui dando abertura a este culto, e quando nós levantamos a igreja, em ficar de pé e fazer um clamor ao Senhor em favor do nosso pastor que estava passando mal, clamamos a Deus também para as demais pessoas que estão enfermos, e quando o irmão Zé levantou a sua voz e clamou a Deus, e quando a igreja continuou clamando e pedindo ao Senhor, e irmãos, nós não temos dúvida, temos certeza de que o Senhor nos ouviu. O Senhor nos ouviu, meus irmãos. E hoje, para a glória de Deus, o nosso pastor está aí, agradecendo ao Senhor. Quando nós estávamos lá no sítio, eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja perguntando pelo pastor. E quando a irmã Clarice nos respondeu: não, ele já está bem, eu vi ele varrendo a casa ali à frente da sua rua. E nós glorificamos a Deus. Então, meus irmãos, é um Deus que ouve, é um Deus que se relaciona, é um Deus que nos atende. Às vezes nós até pensamos que ele está demorando. Quando o pastor disse, que pensou que ia morrer. E muitas vezes nós pensamos que vamos morrer, que chegou o nosso momento. Às vezes nós somos até criticados pelas nossas esposas, que as esposas sempre nos falam que os homens são muito mole, que qualquer dor de barriga está falando que vai morrer. Eu não sei porque elas acham que são mais fortes que a gente, porque fica grávida, dá à luz a filhos, aguenta tanta coisa, e parece que o homem é mais mole um pouco mesmo. Mas só quem está dentro da situação, meus irmãos, é que sabe o que ele está passando. Eu já pensei também que várias vezes que eu ia partir.
Principalmente quando me deu Covid, fiquei com 50% do pulmão ruim, não aguentava andar, andava na cadeira de roda, não aguentava falar, não comia. Uma ruindade no corpo inexplicável. E até outras pessoas pensaram também que eu ia partir. Depois disso veio aí a ansiedade, outras coisas esquisitas que estavam dando em mim, que nunca tinha me dado. Eu aqui dentro da igreja me dava friagem na perna, mal-estar, tonteira, um monte de coisa. Eu tinha que sair, sentar ali no meio-fio. Media a pressão, estava tudo normal, tudo beleza, mas estava aquela coisa ruim. E também, que é isso? Eu acho que eu vou morrer. E a gente clama a Deus, e clama a Deus, e clama ao Senhor. E muitas vezes a resposta não vem naquele momento. Mas nós devemos continuar crendo e confiando. Porque Ele está no controle. Ele se relaciona conosco, Ele fala conosco, Ele nos ouve. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que vem ao nosso encontro. Interessante notarmos Êxodo capítulo 3, versículo 4. Irmão Marcelo. Êxodo 3, versículo 4. Diz assim: quando o Senhor viu que ele aproximava a observar, Deus chamou do meio da sarça. E Deus agora fala duas vezes pelo nome: Moisés, Moisés. E ele diz: aqui estou. Ele respondeu. Quando Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro ali no monte, né? E de repente apareceu aquela sarça queimando, aquele fogo queimando, e a sarça não se consumia. E Moisés olhou para aquela grande visão, e agora Deus fala com Moisés: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus ouviu, Moisés ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus e se colocou diante do Senhor. Então disse Deus: não se aproxima, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Meus irmãos, vamos viajar no tempo, meus irmãos. Se for possível aí, feche até seus olhos nesse momento. Você que está aqui, você que está aí do outro lado, feche os seus olhos, volta o seu pensamento aí aproximadamente uns 4.000 anos atrás, e veja Moisés ali naquele monte, e aquela sarça queimando, e Deus falando com Moisés no meio da sarça, e Moisés ouvindo a voz de Deus. Ah, meus irmãos, que maravilha! Que maravilha, meus irmãos! E esse mesmo Deus, irmãos, Ele continua nos nossos dias, porque o nosso Deus, Ele é eterno. Glória a Deus. Ele é de geração a geração. Aleluia. E Ele vem conduzindo a história. Ele vem ouvindo o seu povo, Ele vem nos falando, Ele vem nos abençoando. E Deus demonstrou o seu amor para conosco. Quando diz ali em João, o texto que nós lemos, né? Deus demonstrou o seu grande amor para conosco. Deus é amor. E Deus enviou o seu Filho, seu único Filho a este mundo, para mostrar o seu maior amor pela humanidade. Jesus é a maior prova do amor de Deus, em que Deus desenfeitou os céus, a sua glória, e enviou o seu único Filho a este mundo. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus também foi aquele homem que, mesmo sendo 100% homem humano, mas ele também era 100% Deus, e Jesus também se relacionou com as pessoas. Jesus, ele falava com as pessoas. Nós encontramos Mateus capítulo 4, versículo 18, que diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu Pedro e André, e ele disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E diz que imediatamente aqueles dois homens largaram as redes e ouviram o convite de Jesus e seguiram ao Senhor. Um Jesus que se relaciona, um Jesus que fala, um Jesus que nos atende.
Jesus sempre compartilhou o seu amor, o seu grande amor pela humanidade. Jesus ele não vivia isolado das pessoas, mas ele também se compartilhava. Jesus compartilhou o seu amor na multiplicação dos pães. Jesus compartilhou o seu amor quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ele abençoou as crianças. Jesus ele deu vista aos cegos. Ele abriu o ouvido dos surdos. E muito mais. Jesus perdoou os pecados de todos aqueles que iam diante dele arrependidos. Jesus fez uma obra completa, uma obra perfeita. Ele curava a enfermidade da carne, mas também curava a enfermidade da alma. Ele perdoava as pessoas, ele salvava as pessoas, ele libertava as pessoas das garras do inimigo. E eu quero dizer para você nesta noite, e muito mais, Jesus quer morar conosco. Jesus com certeza já mora no coração de cada um de vocês que estão aqui. Um dia vocês decidiram aceitar Jesus como Salvador das suas almas. Um dia vocês decidiram se batizar e dizer diante da igreja, diante do pastor e diante de Deus: eu aceito Jesus como Salvador da minha alma. E você foi batizado. E naquele dia você foi selado pelo Espírito Santo. E naquele dia Jesus começou a caminhar com você, dentro do seu coração, junto com você. Mas Jesus quer um dia morar conosco na eternidade. Jesus quer estar junto conosco. João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que estejais comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, Deus é um Deus que tem um relacionamento direto conosco, desde Adão, desde Noé, desde Abraão, desde Moisés, Samuel, Elias, Davi, Daniel, os homens, seus apóstolos, tantos servos de Deus fiéis que já passaram para a eternidade. Deus teve um relacionamento com eles, como também tem com cada um de nós. E um dia Ele quer viver conosco. Um dia Ele quer estar conosco, lá na eternidade. E eu não tenho dúvida de que esse dia está chegando. Ah, meus irmãos, talvez vocês já até cansaram de ouvir isso de muitos homens de Deus. Mas eu não tenho dúvida que esse dia está chegando. Quando eu vejo os dias sendo abreviados, irmãos, é uma coisa que ninguém pode negar, os dias estão se abreviando. O tempo está voando. O tempo está voando. Pouco dia eu falei com Viviane, meu Deus, parece que um dia desse nós estávamos aqui ensaiando para a programação de Natal que nós apresentamos. Já passou um outro Natal e já entramos em um novo ano. E já estamos na metade do segundo mês. O tempo está voando. E a palavra de Deus diz que aqueles dias seriam abreviados. Porque se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Mas a palavra de Deus também diz que a iniquidade se multiplicaria. E o amor de muitos esfriariam. E nós vemos tudo isso acontecendo. Então Jesus está voltando. E nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver uma vida pura, uma vida digna, uma vida sincera diante de Deus. Irmão Zélio citou um texto aqui, interessante. Enquanto a pessoa está com Deus, Ele está conosco. Mas também se nós abandonarmos, Ele nos abandona. Então nós temos que buscar a Deus.
E Isaías, no capítulo 55, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Porque um dia você vai buscar e não vai mais encontrar. Mas hoje é o dia próprio, hoje é o dia, em que Deus está nos dando a oportunidade de buscar. Mas nós não sabemos se daqui a pouco, até meia-noite, ou até amanhã, ou qual será o dia que essa oportunidade vai continuar. Muitas pessoas estão partindo. Nesse dia, com certeza, muitas pessoas já partiram e perderam as suas oportunidades. Mas nós estamos aqui. Você que está também nos ouvindo aí através do canal dessa igreja, Deus está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade. E vamos buscar a Ele. Vamos buscar a Ele, porque vale a pena. Porque sempre que buscamos, Ele está pronto a nos ouvir. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, parte B: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então aquele Deus que começou a compartilhar com Adão e Eva lá no final, no início, que vinha na viração do dia para visitar os seus filhos ali. Hoje, nosso Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, Ele tem nos prometido: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é a consumação do século? Quando Ele voltar para buscar a sua igreja. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande é o Senhor, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ó Pai, Tu és um Deus que compartilha conosco, um Deus que desce lá da eternidade, um Deus que se ergue do seu trono para ouvir o clamor, as petições do Teu Filho. E nós somos prova viva disto, meu Pai. Ó Deus, Tu tem realizado curas, milagres no meio do Teu povo. O Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem libertado pessoas, Tu tem feito coisas extraordinárias no meio de nós. Ó Deus, e que nós possamos nunca duvidarmos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu socorro. Porque Tu és um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus que cuida de nós. E a Tua palavra nos garante: estarei com vocês todos os dias para vos guardar e para vos guiar. Ó Deus, que essa palavra acha guarida nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, Pai. Se porventura alguém que ouviu essa palavra, que está duvidoso, mas que possa confiar e nunca duvidar do Teu poder, da Tua grandeza e de que Tu és um Deus, um Pai que cuida de nós. Assim te oramos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glória a Deus.